Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo. Você está no meu, no seu Ponte Teológico. Se você não é inscrito no nosso canal, 2 segundos para você se inscrever. 1, 2, ative o sininho das notificações para você receber as novidades, tá certo? Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, sou aqui do Rio de Janeiro, sou pastor da Igreja de Nova Vida em Araruama, ok? Região dos lagos aqui, terra de praias, de lagoas, maravilha. E estamos aí para mais um vídeo. Você tem a oportunidade, eu te peço que você possa estar aí dando like, comentando e compartilhando aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, para você ajudar a fazer o canal crescer, tá certo? Queridos, olha só, nesse último final de semana, né, estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, feriado, 12 de outubro, eu terminei uma turma que eu dou aula aqui na igreja e eu ganhei de presente na última aula este livro aqui, dos irmãos lá. Eu dei aula durante 3 meses e meio sobre o Novo Testamento, uma visão panorâmica. E eu ganhei de presente esse livro aqui, da editora Reflexão, do David Hunt. Que amor é este? A falsa representação de Deus no calvinismo. Sim, o título é provocador, o título para alguns irmãos calvinistas chega a ser arrogante. Contudo, eu estava vendo uma palestra do Dr. David Hunt. Ele disse que não queria escrever esse livro, mas ele orou a Deus e perguntou a Deus: Senhor, eu devo escrever esse livro? E quem deu esse título, que amor é este? Essa parte aqui foi a esposa dele, ele falou. Mas o título, né, queridos, independente se é um título assim provocador, ele vai expor aqui de forma acadêmica em quase, quantas páginas o livro tem, não? Quase 800 páginas, 783 páginas, de forma bem acadêmica. E, né, como falei para você, ganhar esse livro de presente agora no final de semana. Eu ainda nem li nada, tá fresquinho aqui, zero bala. Quero ler com você aqui algumas questões aqui, mostrar para você o sumário. Mas assim, ele aborda de forma bastante pertinente algumas questões, né? Essa controvérsia já dura 500 anos aí, né? Aproximadamente, quase 5 séculos. E ele vai abordar, embora para alguns irmãos, como falei, seja um título provocador, né, ou ofensivo, mas a abordagem dele é bastante acadêmica, tá? Então no sumário, deixa eu voltar a essa questão. Então na palestra que ele fala, nesse vídeo, tratando desse livro aqui, ele falou que orou a Deus e ele ficava se perguntando: Senhor, será mesmo essa altura do campeonato? Ele já é um senhor terceira idade. Ele falou: será que essa altura do campeonato eu devo escrever um livro como esse? Caramba, tenho amigos, parentes calvinistas, eu vou arrumar agora uma treta desnecessária. Será que é necessário mesmo eu entrar nessa questão logo agora, nessa altura do campeonato do meu ministério, depois de tantos anos? Você sempre procurou, né, não abordar essas questões, porque ele sabia que, como um autor, como um palestrante conhecido em todos os Estados Unidos, ia ter problema. E ele falou: de fato, teve. Quando ele começou a fazer palestras, lançou o livro, ele falou que recebeu muitos e-mails de irmãos extremamente ofendidos. A partir de agora, deixa de seguir o senhor, eu sou um herege, porque eu sou arminiano e tal. Só que ele fala algo que é muito interessante, que é para a gente refletir, tanto você calvinista como para arminianos, tá? Eu sou arminiano, né? Ele vai dizer o seguinte, que ele ficou surpreso pelo fato de como é que as pessoas se sentem tão ofendidas quando você toca no sistema teológico que ela crê. Talvez ela não se sentisse tão ofendida se fosse falar do Deus que ela serve, do Cristo Jesus, mas do sistema teológico ela fica muito ofendida. Talvez, essa é para a gente refletir, né? Talvez o nosso sistema teológico seja mais importante do que o próprio Cristo, será? Enfim, como arminiano, obviamente, eu preciso ler essas questões aqui. Por quê que David Hunt chama a falsa representação de Deus do calvinismo? Será que também você, calvinista, te interessa saber por que o cara, na altura do campeonato, já e no fim do seu ministério, já na certa idade, ele gasta tempo, anos talvez aí, produzindo um livro de 800 páginas aproximadamente, para discutir essa questão? É algo interessante a gente refletir.
Então vamos lá, o sumário. O capítulo 1, por que este livro? Ele vai, talvez, obviamente, né, como eu recebi de presente no final de semana, não li ainda, ele vai abordar a mesma questão do vídeo. Né? Por que será? Por que escrevi esse livro? Realmente houve uma necessidade? Qual foi a necessidade de escrever esse livro? Capítulo 2, o entendimento bíblico está reservado a uma elite, ou seja, aquele vai, né, tocar aí na ferida de, nem todos calvinistas, claro, mas alguns calvinistas se colocam como, tipo assim, existe uma elite que detém todo o conhecimento, só eles que estão corretos, só eles estão certos, né? Vem todas as outras formas de pensamento contrário como heresia. Eu afirmo aqui, eu não considero um irmão calvinista herege, mas o contrário às vezes é verdade. O irmão calvinista pode considerar um irmão arminiano por pensar de forma distinta da maneira como ele pensa soteriologicamente, pode considerar um herege. Então ele vai tocar nessa questão. O entendimento bíblico está reservado a uma elite. Os gnósticos pensavam nisso, gente. Você vai te refletir. Os gnósticos achavam que somente eles possuíam a verdadeira gnose, o verdadeiro conhecimento, né, no cristianismo primitivo. Será que hoje também é somente o calvinista que entende? Quando um calvinista diz assim, o calvinismo é o verdadeiro evangelho, será que ele não está se colocando como uma elite detentora do verdadeiro conhecimento? Para a gente refletir. João Calvino e suas Institutas, o capítulo 3, ele vai dar uma pincelada. Capítulo 4, a surpreendente conexão entre o calvinismo e o catolicismo. Eu ainda não botei para você aqui, depois você pode parar o vídeo para ver aqui a primeira parte do sumário, os títulos dos capítulos. Tá? Capítulo 5, cristianismo, entre aspas, né? Imposto irresistivelmente. Claro, uma crítica feroz. Capítulo 5, Armínio, Dort, Westminster e os 5 pontos. Capítulo 7, vai abordar propriamente a doutrina da depravação total. Capítulo 8, a questão solene e o caráter de Deus. A questão solene, o caráter de Deus. Capítulo 9, a verdade sobre a depravação humana. Capítulo 10, uma soberania distorcida. Os calvinistas vão enfatizar muito a questão da soberania. Capítulo 10, capítulo 11, soberania e livre-arbítrio. Como conciliar isso? Aqui está o sumário do capítulo 12. Capítulo 12, 13 em diante, né? A segunda página do sumário. Então, capítulo 12, presciência e vontade humana. Capítulo 13, Erasmo e Lutero em debate. Interessante. 14, será que a vontade é escrava? Capítulo 15, eleição incondicional. Capítulo 16, a salvação está disponível a todos? Segundo o calvinismo, não. 17, presciência e predestinação / eleição. Capítulo 18, expiação ilimitada. Ou seja, ao invés dele colocar expiação limitada para combater essa postura calvinista, ele coloca aqui a visão arminiana, expiação ilimitada. É óbvio que ele vai também tratar da expiação limitada, né? Capítulo 19, abusando da palavra de Deus. Olha só, uma acusação forte, né? Ele entende que os calvinistas abusam, né? Se utilizam de subterfúgios, né? De argumentos, silogismos falaciosos para manipular. Por exemplo, uma das acusações de arminianos em relação ao calvinismo é quando acusa o calvinista de manipular o texto. Por exemplo, o clássico João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ou seja, aquela velha questão, todo para o calvinista, todo, entre parênteses, eleitos, né? E nós arminianos entendemos que nós não devemos fazer esse tipo de acréscimo de interpretação forçada, né? Temos que ficar somente com o texto. Todo é todo. Todos são todos, né? Então essa guerra aí de hermenêutica, de interpretação. Então o David Hunter ele vai fazer essa acusação forte, ele vai dizer que calvinistas abusam da palavra de Deus. 21. Mais escrituras essenciais. 22. A graça irresistível. A graça é irresistível, segundo o calvinismo. Capítulo 23. O problema insolúvel do calvinista.
Capítulo 24, quando a graça não é graça. Interessante, hein? 25, a graça e a responsabilidade humana. 26, os erros de Calvino são sérios. Depois eu vou dar um pulinho lá, pra gente dar uma lidinha aqui. 27, persuasão, o evangelho de Deus. 28, quando é que o amor não ama? 29, a perseverança dos santos. 30, uma dúvida honesta de um calvinista. 31, descansando no amor de Deus. Aí vem o índice, tal, bibliografia. Terceira página do sumário. Então, um livro provocador, um livro pertinente. O cara resistiu bastante para escrever o livro. Acabou escrevendo. Perdeu seguidores, perdeu amigos. Não deveríamos, né, brigar, nem desfazer amizades por questões teológicas, pelo amor de Deus, gente. Devemos ser maduros, né? Eu li uma frase interessante esses dias dizendo o seguinte: a gente percebe quando uma pessoa é inteligente, quando essa pessoa, a gente discorda dela, ela continua sendo sua amiga. Você tá ouvindo barulho? Cachorro. Dálmata que tem aqui. Luther. Homenagem a Martin Lutero. Então vamos lá, página 605, ele fala: os erros de Calvino são sérios. Esse capítulo, né? Capítulo 26. 605. Aqui. Diz o seguinte, primeira página: João Calvino acreditava e praticava uma série de coisas que muitos daqueles que se dizem calvinistas hoje considerariam seriamente errado, se não heresia. Por exemplo, como já vimos, ele afirmou dogmaticamente a eficácia do batismo infantil para efetuar o perdão dos pecados e a entrada no reino. E apesar de sua disputa com a Roma, ele ensinou que ser batizado por um padre católico romano, como Calvino quando criança, era eficaz para a eternidade. O sacerdote poderia mesmo ser um incrédulo de alta categoria. Se ele não tivesse mantido essa falsa doutrina católica romana, Calvino teria de se submeter ao novo batismo, o que era repugnante para ele. Ele ridicularizou os anabatistas por se oporem ao batismo infantil. A validade e a razão bíblica dos anabatistas, que uma criança não creu em Cristo, foi desprezada por Calvino, e sua ira e dos outros reformadores veio sobre os anabatistas. Esses verdadeiros evangélicos foram perseguidos e martirizados por católicos e protestantes por serem batizados por imersão depois que eles foram salvos somente pela graça, somente através da fé e somente em Cristo. A rejeição do batismo infantil era uma das duas acusações pelas quais Servetus, processado por Calvino, o acusado, foi queimado na fogueira. Calvino escreveu: não se deve contentar-se apenas em matar essas pessoas, mas deve-se queimá-las com crueldade. Veja o capítulo 5 sob o título A Tortura de Queima de Servetos para o contexto adicional. Caramba. Calvino promove o erro da regeneração batismal, da salvação por algum método secreto de regenerar, sem a pregação da fé, do evangelho. Estranho, né? Que as crianças dos eleitos são automaticamente filhos de Deus e de igualar a circuncisão com o batismo. A promessa é em ambos, circuncisão e batismo, perdão dos pecados e a vida eterna, ou seja, a regeneração. Daí podemos concluir que a circuncisão foi substituída pelo batismo e realiza o mesmo ofício. Olha só, então para Calvino, o batismo então ele equivale à circuncisão, né, que os judeus faziam com forma de aliança no povo de Deus. Por isso talvez é possível que ele, a razão dele fazer batismo infantil. Então ele vai abordar aqui o batismo, ele vai abordar mais aqui o batismo infantil e a circuncisão, vai dividir o capítulo, né? Calvino foi realmente o grande exegeta? Calvino foi realmente o grande exegeta? Tolerando os erros de Calvino, encontrando a exegese não disponível, responsabilidade humana, a sede universal que somente Deus pode saciar. Enfim, mais contradições, aí termina esse capítulo, né? Aqui atrás, você tem ideia do que diz aqui? Diz o seguinte: as mais importantes diferenças entre a teologia arminiana e calvinistas não dizem respeito à soberania divina, à predestinação ou à eleição. Antes, a como entendemos a bondade e o amor de Deus.
Este livro é um recurso instrutivo e provocante para os leitores que desejam explorar essas questões mais profundas que estão bem vivas na igreja contemporânea. Jerry Walls, professor de filosofia na Universidade Batista de Houston, autor de diversos livros, sendo coautor de Por que não sou calvinista? Uma palavra aqui de Tim LaHaye, né? Autor de mais de 50 livros, sendo coautor da série Deixados para Trás. Ele diz o seguinte: sugerir que o misericordioso, longânimo, gracioso e amoroso Deus da Bíblia inventaria uma doutrina terrível como o calvinismo, querendo que acreditemos que é um ato da graça, selecionar somente certas pessoas para o céu e, por exclusão, outros para o inferno, chega perigosamente perto das blasfêmias. É por isso que eu congratulo David Hunt por escrever esse excelente esclarecimento da doutrina que tem suas raízes mais no humanismo grego, de onde se originou, do que na Escritura. Este livro bem poderia ser o mais importante livro escrito no século XXI para todos os cristãos evangélicos lerem. Ele ajudará você a conhecer e amar o verdadeiro Deus da Bíblia, que claramente diz de si mesmo: não quer que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. O calvinismo está distante do Deus da Bíblia, que ama tanto a humanidade a ponto de ter enviado seu único filho para salvar todo aquele que crê, todo aquele que clamar a ele por misericórdia em nome de seu Filho ressurreto, Jesus Cristo. Todo ministro evangélico deveria ler este livro. Se assim fizesse, veríamos um reavivamento poderoso da paixão pela salvação das almas, que viraria este mundo de cabeça para baixo, enquanto multidões veriam o verdadeiro Deus da Bíblia, não o falso Deus do agostinianismo e do calvinismo. Caramba! Então, preste atenção, você, querido irmão calvinista. Você não deve se sentir ofendido por existirem outros irmãos que discordam do seu método de entender a soteriologia, por discordar do seu sistema teológico. Não. Um sinal de maturidade, penso eu, está quando nós, como cristãos e irmãos em Cristo, que cremos que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós entendemos que podemos discordar nas questões secundárias sem guardar rancor, mágoa, sem ofensa, ou se declarar soberbo, né? Sim, o título para alguns pode soar arrogante, mas obviamente é um título provocador, um título para provocar mesmo, e penso eu que é um livro interessante, tanto para, principalmente arminianos, quanto para calvinistas, para entender como é que pensa um acadêmico arminiano, ok? Porque existe, a gente sabe, doutores dos dois lados. Deus abençoe. Diz para mim se você conhece a obra, se você tem, se está no seu radar. Eu ganhei de presente dos meus amados irmãos alunos e vamos iniciar dentro em breve a sua leitura. Deus abençoe. Até a próxima.